Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Um bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos continuar a leitura aqui da vida de São João Bosco, escrita por Henri Guéon. Nós estamos na página 47 do livro. Estamos no exato momento em que o São João Bosco, aos 14 anos, sai de casa, estimulado, pela mãe, que não via mais possibilidade de uma convivência pacífica da família, por causa do irmão mais velho, o Antônio. E o São João Bosco sai com uma sacolinha de roupa e vai procurar um caminho para ele, E ele então chega na casa de uma família da qual a mãe do João Bosco falava sempre para ele, os Moglia. Então ele chega lá, era uma família de fazendeiros, prósperos, etc. E vamos ver o que acontece agora. Quando se apresentou o São João Bosco, toda a família estava ocupada em enfaixar o vime, o que era a prova de falta de serviço. Volta depressa para casa, meu filho, disse o pai. É preciso esperar pacientemente até a festa da Anunciação. Poderás então voltar. Por caridade, suplicou o pobrezinho, não quero dinheiro. Não estou pedindo nada, mas deixe-me ficar. Impossível, vai-te embora. Olhem, sento-me aqui no chão e para sair será preciso julgarem-me lá fora. Dizendo e fazendo ao mesmo tempo, começou a apanhar, como os outros, pedaços de vimes, esparsos, chorando. A mulher de Luís Moglia, Doroteia, tentou comover o marido. Podes perfeitamente experimentá-lo por 2 ou 3 dias. Dê-lhe minhas vacas para cuidar, acrescentou Teresa, a jovem irmã do patrão que contava 15 anos. Irei trabalhar no campo com vocês. Assim ficou decidido. Ora, João Bosco prestou tantos serviços que logo recebeu o salário de 15 francos anuais, depois 20 e, por fim, 30. Eu queria fazer uma observação aqui, logo no início, quando eu comecei a ler esse trecho aqui, quando o pai tenta demover João Bosco para não ficar lá, ele fala assim: é preciso esperar pacientemente até a festa da Anunciação. Poderás então voltar. Olha que coisa interessante, As pessoas, nessa época, nesse lugar, os camponeses, eles consideravam não o ano civil, mas o calendário litúrgico. Eles contavam as épocas do ano pelo calendário litúrgico. E não pelos meses do ano, o calendário civil, tá certo? Hoje nós já esquecemos o calendário litúrgico, Mas nessa época e em muitas épocas anteriores, as pessoas viviam contando o ano e os tempos do ano através do calendário litúrgico. Então ele ficou, o João.
Permaneceu 2 anos na fazenda, tempo de vida apagada, de obscuridade, que é necessária a todos os santos. As memórias quase não se referem a isto. As memórias, os casos que ele conta, etc., né? Dizem apenas que não descansava nunca. Apenas abria os olhos, começava o serviço e só o deixava na hora de dormir. É a informação dessa fase da vida do João Bosco, né? Foi, no entanto, confessou ele um dia, a época mais bela e mais romanesca de sua vida. Pela primeira vez deixava o lar, o ponto de apoio, a pedra angular de seus pensamentos. E partia sozinho pelo mundo, à procura da sorte. Um menino dessa têmpera devia aprender a desembaraçar-se. Um João Bosco só é conhecido e experimentado no perigo, quando para tudo pode confiar em Deus. Paremos na fazenda dos Moglia, que permaneceu tal e qual ele a encontrou, apenas avistada da estrada, situada no meio da colina, entre lavouras e vinhas, ao longo dos profundos sulcos do caminho, em que havia algumas pobres casas. Reinava sem orgulho na aldeia que tomou o nome dos seus senhores. Gasta, arcaica e arqueada, mas vigorosa, tinha uma argamassa de cal renovada de quando em quando, como sua única vaidade. Telhas redondas, um balcão de madeira perto do teto, o estábulo, a granja, a casa de um só andar sobre uma única linha, o pátio entulhado de esterco e vermes, dizem que não há nada mais salubre, os telheiros, uma velha moreira, feno transbordando, roupa estendida. Em suma, nada tinha que a distinguisse das outras fazendas das redondezas, todas fiéis à tradição e alheias à higiene. Isso competia ao sol, ao ar, à chuva e ao frio. Uma escadaria maciça que dominava o pátio conduzia à sala comum, que era muito mais vasta do que a cozinha dos Beck, ocupada por uma longa mesa, e ainda se vê nela o lugar onde Dom Bosco punha a tigela. Uma velha, bem velhinha, da família Moglia, não muito longe dos 90, contou-nos com emoção as visitas amigas que o santo homem fazia, muito tempo depois, à família que havia servido. Então veja bem, aqui o Henri Guéon, né, volta à fazenda, né, e inclusive conversa com uma velhinha que lembra do João Bosco, né? É uma injustiça que lhe devemos nunca esquecer um favor. Eis sob o telhado o sótão, ou melhor, o reduto onde se deitava o empregadinho. Justo o espaço exato para ficar em pé e deitar-se, e sabemos que ele não era grande. Foi nesse canto obscuro, gelado no inverno, escaldante no verão, que no silêncio da noite amontoava esperanças, pois ainda não renunciara e ainda sonhava mais. À sombra da moreira, última testemunha de sua provação, uma carroça esperava, emparelhada com 2 bois e com um curioso leme suspenso na frente, como um chifre.
quem esperava ela. Um camponesinho robusto, carregado de folhas de milho, subia a escada. Não era João Bosco? Aí se deteve o tempo. Quem quiser reviver um momento a heróica infância do pai dos salesianos e a casa dos Moglia, é a casa dos Moglia que deverá ir. O empregado sofria, mas o apóstolo teimava. Assim que se lhe apresentava um momento livre, refrescava a memória, repassando as lições de Dom Calosso. Rezava e meditava, distraía os garotos e os ensinava. São João Bosco tinha uma memória absolutamente extraordinária, nós vamos dizer aqui, né? Ele sabia praticamente tudo de cor, né? Então, provavelmente ele ficou repetindo muitas coisas, né? Nós já vimos ele repetir a homilia, né? Os sermões de um padre, né? No retiro que ele participou, né? Para o Dom Calosso. E agora ele repetia também as coisas que ele aprendia com o velho padre, né? Para não esquecer, né? Quando a patroa se ausentava, confiava-lhe o filhinho de 3 anos, que se apegou a João e o seguia por toda parte. Luiz Moglia, o pai, estava mais admirado que conquistado pelas múltiplas qualidades deste empregado de fazenda. Um dia em que estavam ambos semeando, o Ângelus, ao meio-dia, tocou em Moncuco. João interrompeu o serviço e ali mesmo se ajoelhou. O homem disse em altos gritos: "O que é isso, rapaz? Vamos em pé, ao serviço." "Lucro mais rezando," respondeu João, "do que o senhor trabalhando. Quando rezamos, ao semear 2 grãos, nascem 4 espigas. Quando não rezamos, ao semear 4 grãos, 4 nascem só 2. É um conselho que lhe dou. Não aceito conselhos de crianças." Você veja bem, o João Bosco estava aqui entre 14 e 16 anos, né? Ele ficou 2 anos na fazenda, chegou com 14. Você imagina a petulância desse menino, né? Dando conselhos a um senhor, não só muito mais velho que ele, mas também seu patrão, né? Tá certo? Esquisito este rapaz, sem dúvida. Já conquistara o auxiliar da paróquia, Dom Cotino. No domingo, saía para a missa, escalava os jardins da linda aldeia de Moncuco, ia encontrar-se com os meninos que conseguia reunir, conquistando-os com jogos e orações, junto à torre de telhas e colunas com fustes brancos. Dom Cotino consentiu que ele reunisse seu povinho na sala da escola e ensinasse em seu lugar. Pudesse o jovem conseguir ainda mais que ele próprio? E os meses se sucediam. Então, o João Bosco conseguiu repetir proporcionalmente, né, o seu oratório, né, em Moncuco, né, trabalhando lá com as crianças, os meninos. Os Moglia não queriam mais separar-se do menino. Antônio não o reclamou de volta. Mamãe Margarida, pacientemente,
aperfeiçoava-se na ciência do abandono total a Deus. Então nós já comentamos muito sobre a mãe de João Bosco, né? E, enfim, nessa época ela estava na casa com o filho mais velho, problemático, complicado, né? E abandonando tudo nas mãos de Deus, né? No próximo verão, João completaria 15 anos. Porventura alcançaria os outros se recomeçasse os estudos? Ele estava preocupado, né? Não estou estudando, então. Foi então que o céu lhe enviou um tio, um desses que não vem da América, mas que merecia pelo menos ter estado lá. Um desses tios anjos que surgem no momento oportuno para livrar-nos de algum embaraço e modificar o curso das coisas. Então aqui de novo, né, Deus agindo através da causa segunda, né, que são coisas, acontecimentos e pessoas, né? Então aqui uma pessoa agindo por mandato de Deus, né? Mamãe Margarida tinha um irmão, Miguel Otiena, que teve grande êxito na sua criação de rebanhos. É claro que ajudaria a irmã, mas esta não tinha o hábito de mendigar. Acompanhava de longe os progressos dos sobrinhos José e João, mas ignorava-lhes as preocupações. Sem dúvida, já haviam lhe dito que João era um menino prodígio, talvez um menino de futuro. Palavras que o vento leva. Parecia também que se encontrava em casa dos Moglia. Mas numa manhã de inverno, atravessando o pasto, encontrou-o no caminho. Como vais, meu pequeno? Estás contente no emprego? Sim e não. João segurou a sorte pelos cabelos e expôs ao tio a situação. Confiou-lhe suas esperanças, esvaziou o coração, lamentou-se. Tio Miguel, surpreendido, emocionado, decidiu imediatamente acabar com aquele estado de coisas. Não tomava muitos caminhos. Esse tio Miguel tinha o caráter íntegro. Não esperava que uma vaca estivesse magra para vendê-la. Recolhe teu rebanho, despede de teus patrões e prepara tua bagagem. Vou ao mercado de Thierry. Encontrar-te-ei no beque esta tarde e falarei com tua mãe. Se alguém repreender-te, dize que foi ordem minha. Compreendeste-me bem? À tarde, tio Miguel apareceu na sala empurrando o menino que não tivera coragem de voltar só para sua casa e que esperara escondido numa fossa numa boa parte do dia. Então, ele acreditou no tio, obviamente, foi embora, mas não teve coragem de entrar na casa, né? Sobretudo por causa do irmão, né? O irmão ia escorraçá-lo, né? Então ele ficou esperando o tio, que então chegou e aí vai tomar as rédeas da situação, né? Enfrentou o furioso Antônio, dando o golpe definitivo. João, novamente instalado em casa, iria diariamente a Butigliera ou então a Castelnuovo d'Asti para ter aulas na cúria. Os dois vigários, recusando tal tarefa, apelaram para Dom Calosso
infelizmente cada vez mais enfermo, mas encantado por encontrar de novo o jovem aluno. Incrível! No último momento, Antônio, que até então freara a língua, opôs seu veto. Então, Antônio de novo, né? A doce mamãe Margarida, então, levantou-se para reivindicar seus direitos com máscula energia. Já que não podiam combinar, era melhor que se separassem. O tribunal decidiria sobre a partilha dos poucos bens deixados por Francisco Bosco entre Antônio e seus irmãos mais moços. Antônio cultivaria sua parte, mamãe Margarida a dos 2 filhos. Após intermináveis formalidades, tudo ficou resolvido. Antônio estabeleceu-se na aldeia, não muito longe. Mamãe Margarida e José conservaram a casa da família. Livre finalmente dessas idas e vindas, e João instalou-se em casa do velho mestre, no presbitério de Murialdo. Aí realmente se oficializou, né, a separação da família, né? Antônio, que era filho do marido, né, falecido da Margarida, se separou então da família dos irmãos da mãe do João Bosco, né? Que ficou morando na casa, mas João Bosco também não ficou morando em Murialdo. E assim foi tocando a vida. Que admirável compreensão neste pequeno cômodo entulhado de livros, entre esse rapazinho de 15 anos, consagrado a Deus de todo o coração, e este velho, terno e débil, esforçando-se por melhorá-lo. Que alegria no trabalho! Que intercâmbio de amor! Que ininterrupta comunhão de orações! Serás o filho de minha alma, meu Joãozinho, o último, o mais querido e, sem dúvida, o melhor. Toda esperança que ainda me resta no mundo, eu a coloco em teu futuro. Deste passo decisivo, deste o passo decisivo, o caminho está livre. Vivo ou morto, hei de te garantir o meio de chegares ao fim sem embaraço. Bom, esse é também uma das pessoas que Deus enviou, né? Certamente, né? Para completar, digamos assim, a primeira formação, né, de São João Bosco. Que quereria dizer com isto? João Bosco achava tudo um sonho. Depois de tantos obstáculos, tantas veredas, agora só lhe restava confiar e deixar-se levar até o fim. Dom Calosso, escrevia ele mais tarde, era para mim como o anjo do Senhor. Então aqui São João Bosco está simplesmente reconhecendo, né, que esse homem foi mandado por Deus, né? Como tantas vezes acontece na nossa vida, né? A gente às vezes nem percebe isso, né? Pessoas nos ajudando, né? João amava-o mais do que a um pai. Fazia tudo por ele. Sua única alegria era servi-lo e cansar-se trabalhando por ele. Com ele tudo lhe parecia tão fácil.
Subitamente, Dom Caloço foi-lhe roubado. Tinha ido dar um recado em casa dos seus. Mal João chegara a Beque, e uma pessoa de Murialdo foi a seu encontro, dar-lhe a notícia. Seu mestre tivera um ataque e o chamava às pressas. João encontrou-o na cama. Dom Caloço reconheceu-o ainda, olhou para ele, fez força para falar, mas não conseguiu articular uma só palavra. Procurou e conseguiu achar, sob o travesseiro, a chave da secretária. Colocou-a em suas mãos e com esse gesto dizia: ela é tua, não a des a ninguém. O que achares lá dentro é teu, só teu. Dom Caloço teve 2 dias de agonia. Quando os herdeiros, parentes afastados, apresentaram-se, João deu-lhes a chave da secretária. Havia lá 6.000 francos que Dom Caloço lhe dera para completar os estudos, sem preocupações, sem empecilhos. Entretanto, tinha medo de lesar o próximo. Só pensava na dor, em sua solidão espiritual, no desaparecimento do mestre e amigo. Foi tão rude o golpe que mamãe Margarida, preocupada com a saúde do filho, mandou-o para Capriglio, a fim de descansar em casa do avô. Foi lá que, em sonho, foi severamente repreendido por ter depositado sua esperança nos homens mortais e não na bondade de Deus. A bondade divina não se cansa, mas Deus não teme cansar os homens. Bonito isso aqui, né? Uma coisa pra gente guardar, né? A bondade de Deus não se cansa, mas Deus não teme cansar os homens, né? Sempre para o bem maior, né? Dom Caloço havia morrido, era verdade, mas João não devia se desesperar. Há 1 mês fora designado seu substituto. Aqui Deus fala com ele em sonho, né? E provavelmente o que Deus fala para ele é exatamente isso, né? Para não colocar a esperança nos homens mortais. Ele tinha colocado toda a esperança dele, né, no Dom Caloço. Né? Então Deus deve ter dito para ele: olha, se eu mandei para você Dom Caloço, eu posso mandar outras pessoas. A esperança não está em Dom Caloço, né, mas em mim, que sou o seu Deus. Né? Algo parecido com isso deve ter acontecido no sonho. Que ele teve, né? Pois bem, então alguém foi designado substituto do Dom Caloço. Lembrar-se-á ele de que já se encontrara precisamente há 1 mês com um jovem estudante de teologia, Dom José Cafasso de Castelnuovo d'Asti. Ele o encontraria mais tarde, mas recordemos esse encontro. O encontro anterior, né? Num domingo de outubro, na rústica praça de Murialdo, uma festa de Nossa Senhora reunia todos os habitantes. Antes da festa religiosa, todos, grandes e pequenos, assistiam aos jogos ou neles tomavam parte. Havia tiros, lojas e barraquinhas. João observava um jovem clérigo que estava sozinho à parte.
olhos pequenos e brilhantes, ar agradável, fisionomia angélica. Apoiava-se na porta da igreja. Seduzido por seu aspecto, João dirigiu-lhe a palavra. Senhor padre, se fosse de seu agrado ver a festa de perto, eu o levaria com prazer. O jovem clérigo agradeceu e fez algumas perguntas sobre sua situação e estudos, às quais João respondeu sem hesitar e novamente reiterou o convite. Meu caro amigo, os únicos espetáculos que convêm aos padres são os que se realizam na igreja. As únicas novidades que nos devem interessar são os exercícios de devoção, de religião. Eles são para nós sempre novos, sempre mais novos. Estou esperando que abram a igreja para lá entrar. Então, na verdade, ele estava lá vendo as coisas porque ele não podia entrar na igreja, né? Então vocês imaginam, né, gente? Comparem, né? Esse padre, né? Com essa concepção, com os nossos padres hoje, né? Padres cantores, padres de YouTube, padres dando entrevista para todos os lados, padre sendo ator, padre. Com esse aqui, né? Os únicos espetáculos que convêm aos padres são os que se realizam na igreja. Senhor padre, esse é o João, né? Senhor padre, há tempo para tudo. O tempo dos divertimentos e o tempo da oração. Olha que petulância do Joãozinho, né? O jovem clérigo riu e acrescentou em tom grave e sensato. Abraçando o estado eclesiástico, nós nos vendemos ao Senhor. Nada que se vê no mundo deve atingir-nos, se não puder contribuir para a elevação de nossa alma e para a maior glória de Deus. João Bosco poderia ter-lhe respondido que já conseguira servir a Deus com cambalhotas, mas o modo de falar tão puro e profundo de Dom Cafasso tocou-o até o fundo da alma, e apenas guardou a recordação de ter encontrado no caminho um anjo de virtude que muito lucraria em visitar. Aqui, esse encontro nos mostra claramente, né, as duas concepções, né? Uma de Dom Cafasso e a outra de Dom Bosco, cujo centro do apostolado não foi exatamente essas brincadeiras com as crianças, né? Foi exatamente o divertimento que ele usava para atrair as pessoas a Deus, né? O tempo de Dom João Cafasso nunca chegou. Os novos mestres que João teria após a perda do velho amigo seriam insuficientes, orgulhosos e, por vezes, até hostis. Seguiu primeiro em Castelnuovo um curso elementar de latim, dado por um eclesiástico, Dom Moglia, pela manhã e à tarde, o que significava percorrer 20 quilômetros a pé. Então aqui, vocês imaginam que Dom Bosco percorria 20 quilômetros a pé
para aprender latim. Tá certo? E hoje a gente não consegue fazer um curso de latim pela internet, né? Tá certo? Latim. 20 quilômetros. A pé. Tá certo? Porque ele ia pela manhã, depois à tarde. O que mais temia, no entanto, não era cansar as pernas, mas estragar os sapatos. E por isso sempre os levava nas costas. Então ele percorria os 20 quilômetros descalço. Vocês imaginam hoje alguém fazer tal esforço para aprender latim? Impressionante, né? Como que nós vivemos hoje num conforto que nos faz perder tudo, né? Para evitar uma das duas viagens, a mãe preparava comida para ele numa sacola. Resolveu depois instalá-lo em Castelnovo, em casa do alfaiate Roberto Giovanni. Pagaria sua pensão. Então, já que ele está indo lá 2 vezes por dia, né? Vamos instalá-lo lá, né? Lá não foi feliz. Os companheiros zombavam dele por ser mais velho e o mais atrasado em tudo. E ainda por cima, vestia-se como um palhaço. Quanto ao professor, convencera-se de que estava lidando com um grosseirão, um incapaz. Quando João Bosco entregava um dever medíocre, divertia-se na cadeira. Quando João, a custo de muito esforço, melhorava o exercício, fora porque copiara do vizinho. Eram inúteis os protestos deste e de toda a classe, como aconteceu um dia a propósito de uma versão. Sei o que digo, calem-se, ele é um burro, e sempre o será. Nada pode sair de bom dos Beck. É o que o professor dizia, né? Me lembra aqui aquela passagem do Evangelho, né? Que fala de Nosso Senhor, né? Mas esse aqui não é aquele Nazareno, né? Que importância tem esse Nazareno que está falando aí, fazendo coisas, né? Longe de Beck, João perdera o prestígio. Devia aprender a humildade. Então, em Beck, ele era considerado um menino prodígio, né? Tá certo? E aqui, um burro. Um burro do qual nada sairá. Quando voltava para a casa de Roberto, desanimado com a injustiça do mestre e com as chacotas dos companheiros, pensava em Dom Calosso e na mãe. Roberto Giovanni procurava distraí-lo um pouco. Canta comigo, dizia ele. O alfaiate era bom cantor. Curvado sob o trabalho, cantava romanticamente o dia inteiro e até cultivava o gregoriano. É possível trabalhar cantando. Toma uma agulha, ensinar-te-ei a coser. Aqui vai ter ele vai desenvolver uma habilidade que depois ele vai usar, Dom Bosco, né? João, movido pela curiosidade, habilidoso que era, tornou-se logo apto. É ele quem o afirma. A fazer lapelas, bainhas,
costuras simples e complicadas, cortar ceroulas, calções e coletes. No fim de alguns meses, se não progredira nos estudos, pelo menos tornara-se o modelo dos aprendizes. Mais um ofício para os maus dias, se estes persistissem. Então ele se tornou um hábil costureiro, né? E depois ele vai usar essa habilidade para muitas coisas, né? Então, boiadeiro, lavrador, vinhateiro, acróbata, alfaiate. Será que Deus formaria um padre com tudo isso? Os caminhos de Deus são singulares. Então, aqui a formação de João Bosco como padre continua, né? Por incrível que pareça, né? Porque Deus queria construir um santo padre e um apostolado singular, né? Então ele precisava formar o seu santo de maneira singular e por caminhos curiosos, né? Quando voltou o tempo das férias, foi na fazenda de Sussambrino, vizinha dos Beck, que João encontrou a mãe e o irmão que haviam tomado mais uma empreitada recentemente. Viu-se obrigado a confessar que não ia muito bem, em suma, que perdera o ano. Teria pensado em renunciar? Não creio. Tocaram muito profundamente a superioridade e incompreensão dos padres para com as crianças entregues a seus cuidados. O pouco proveito que essas almazinhas tiravam, de um ensino sem calor, sem familiaridade, sem ternura, e por isso queria desmentir mais tarde a opinião, infelizmente exata, que todos faziam deles quando ocupasse igual lugar. A própria decepção é que lhe multiplicava as razões de perseverar. Então aqui há uma crítica, né, à formação que os padres davam, né? Já na época, isso em todas as épocas, muito provavelmente. Isso é coisa do ser humano, não é coisa da igreja. Então, neste momento, deu-lhe o céu um prenúncio, o prolongamento de um antigo sonho. João viu dirigir-se para ele uma senhora de alto porte que conduzia enorme rebanho. Chamou-o pelo nome, dizendo-lhe: Vês, Joãozinho, confio-te todo o meu trabalho. Como farei, objetou o menino, para tomar conta de tantos animais e cordeirinhos? Onde encontrarei um pasto? Não temas, ajudar-te-ei. E desapareceu. Então aqui uma visão, né? Uma visão de João Bosco. Em sonho. Contando tal sonho, João transbordava de alegria. Estou certo agora de me tornar padre. E é curioso, né, como que ele confiava nas visões que ele tinha nos sonhos. Tá certo? E isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil para qualquer pessoa, em qualquer época, né? Como São José, né? São José foi orientado a cuidar da Sagrada Família em sonho, né? Quer dizer,
se a gente olhar para nós mesmos, né, isso significa tomar decisões que vão orientar toda a sua vida baseada em sonho. Não é? Ora, Mamãe Margarida tivera tão bom êxito nos trabalhos que na reabertura das aulas, João pôde ir morar em Thierry e seguir o curso do colégio. Aqui terminava a vida do camponesinho. Então, nós vamos passar agora para o segundo capítulo do livro. E nesse primeiro capítulo que nós acabamos de ler, né, nós temos aqui a primeira formação do nosso santo, né, que ocorreu, né, principalmente, né, nas suas atividades como camponês, nas suas habilidades físicas, nos seus dons físicos, né? E um pouco também intelectuais, porque ele era brilhante intelectualmente, embora considerado burro aqui por esse padre aqui da onde ele estudava, né? Lembrando que essa questão de ser considerado burro, né, já aconteceu com a leitura que nós fizemos de São João Maria Vianney, né? Grandes santos foram considerados absolutamente idiotas, né? Por exemplo, Santa Bernadette de Sabiru, né? Em Lourdes, e talvez o santo que foi o maior intelectual da igreja, né, que foi Santo Tomás de Aquino, né, que era considerado pelos colegas como um idiota, um cara que, enfim, não podia esperar nada dele, né? E as características pessoais de São Tomás de Aquino também ajudavam, né? Porque ele era muito calado. Então, assim, sim, o boi mudo, né? Boi mudo da Sicília, né? É claro que não por todos, né? Santo Alberto Magno, ele via em Santo Tomás o que ele de fato era, né? Então, assim, essa coisa das pessoas olharem para um santo, né, e com o olhar natural e não sobrenatural, fazia, sempre faz, né, as pessoas avaliarem muito mal, né, errarem muito o alvo, né. Por exemplo, mesmo Santa Bernadette, que não tinha instrução formal muito grande, né, se nós lermos, né, as descrições que ela faz das aparições, mesmo as cartas que ela depois escreve relembrando as aparições, a gente vê que ela podia ser tudo menos burra, né? E São João Bosco é muito mais longe disso, né? São João Bosco era um intelectual de muita qualidade, né? Tá certo? Então, até aqui, ele foi formado pela mãe, não é? E pelo Dom Calosso, digamos assim. Pela mãe, formação de devoção, de religião, né? Dom Calosso também, mas também intelectualmente, né? E quais eram os credenciais do Joãozinho nessa época, né? Tá certo? Aqui tem uma descrição muito boa disso, né? Que era o quê? Externamente, ele era boiadeiro, lavrador,
vinhateiro, farsante, no bom sentido, né? Acróbata e alfaiate. Tá certo? Então, esse era o nosso santo neste momento da vida, né? Que ele então parte para a segunda fase da vida, ele deixa de ser, pelo menos materialmente, né, o camponesinho. E é claro que todas as características do camponês, né, vai acompanhá-lo, né, todas essas características vão acompanhá-lo durante a vida, mas ele nunca mais voltará a esse tipo de trabalho, né, porque Deus está reservando para ele outros tipos de trabalho, né? Então, nós aqui paramos no início aqui do livro segundo, que aqui está como livro, mas é o capítulo segundo, né? Que tem o título de Thierry ao primeiro oratório, o estudante, o seminarista, o jovem padre. Estamos no início da página 59, tá certo? Pergunto se tem alguma observação ou pergunta sobre a leitura de hoje. Pois bem, então, tenham todos um santo dia, né? E na segunda nós nos encontraremos aqui de novo. Muito obrigado pela paciência de me assistirem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.